Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Maratonando de Direito Administrativo para a OAB. Eu sou a sua professora, Cláudia Bolinaro, professora de EDM, e mais uma vez estou com você aqui nessa minissérie de aulas da Verbo OAB. Para quê? Para que juntos a gente possa trabalhar, dominar temas importantíssimos, temas decisivos para o exame de ordem, dentro do direito administrativo. Eu tenho mais um recadinho para você. Você sabe qual é o único preparatório da OAB que disponibiliza vade-mecum interativo para os alunos? Aqui na Verbo. Na Verbo, todos os nossos alunos da OAB recebem em casa um VAD. Prof, qual é a importância de eu ter um VAD atualizado, ganhar esse VAD? Você vai poder consultá-lo na sua segunda fase. Ter uma boa legislação é fundamental para o êxito na segunda fase. E aí, olha que beleza, o Verbo vai te oferecer esse VAD que você vai poder consultar na segunda fase que você escolher. Isso é mais um benefício, né, para auxiliar os alunos a serem aprovados, porque aqui na Verbo, né, é lugar de aprovação. Então, você já ganha o vade-mecum já pensando aí já na sua segunda fase. E aí eu te pergunto, não vai ficar dando bobeira, né? O que você está esperando? Fala com uma das nossas consultoras, informa que você assistiu a nossa aula e consiga uma condição especial para você nos nossos cursos online. E eu vou ficar muito feliz de saber que você é meu aluno e que eu estou junto com você nessa nova fase, nessa caminhada rumo à aprovação. Vamos para a nossa terceira aula dessa minissérie, né? Desse maratonando, nessa maratona de direito administrativo. Quero falar com vocês hoje sobre licitação. Vamos falar um pouco de licitação, focando na nova Lei de Licitações, Lei 14.133 de 2021. Ô, prof, a Lei 8.666 de 93 ainda está valendo? Tá, ela vai permanecer até 1º de abril de 2023. Ela está valendo. A gente está vivendo um período de concomitância legislativa, né? Quando a gente olha as últimas provas do exame de ordem, a gente verifica que a banca, desde o 34º exame, ela vem cobrando só a nova lei de licitações. Ela poderia cobrar a lei antiga? Poderia, mas ela vem focando na nova lei de licitações. Então, desde o 34º exame, primeira e segunda fase de ADM, a lei que está sendo cobrada é a lei 14.133 de 2021. E é sobre essa lei que eu quero conversar com você. A gente vai começar a nossa aula falando de licitação à luz da nova lei de licitações. Por quê? Porque tem muita coisa importante e coisa diferente do que a gente encontra na lei 8.666 de 93, tá? Bom, primeira coisa, a parte de princípios que norteiam o procedimento licitatório, o artigo 5º da nova lei de licitações, artigo 5º da lei 14.133 de 2021, traz um rol de princípios muito maior do que a lei 8.666 de 93 traz. E nós temos alguns princípios que são princípios novos, princípios interessantes que não constam na lei de 93, como, por exemplo, o princípio do planejamento. Porque o planejamento na nova lei de licitações ele é muito importante, sabe? E aí, lá no artigo 5º da lei 14.133 de 2021, você vai encontrar o princípio do planejamento. Um outro princípio também que me chama a atenção é o princípio da segregação das funções. Esse princípio a gente não encontra também na lei de 93. E isso é importante até por uma questão de planejamento e eficiência, né? Cada um tem uma atribuição. Segregação de funções. Isso torna o procedimento mais eficiente. Inclusive, é uma preocupação que a gente percebe na legislação
nessa lei nova, uma preocupação com planejamento, diminuição de riscos, maior eficiência. Então, a lei é muito mais detalhada, ela se incomoda muito mais em ter atitudes, em trazer atitudes para o administrador, diretrizes para o administrador, melhor dizendo, para evitar determinados riscos, prejuízos, né? E para que tudo seja mais eficiente. Tudo que é devidamente planejado, bem planejado, até na nossa vida mesmo, em particular, a gente sabe que a tendência é que tudo dê certo. Então, a gente tem aí o planejamento como um ponto muito forte da lei, e aí nós temos o princípio do planejamento no artigo 5º da Lei 14.133 de 2021, temos o princípio da segregação das funções, que a gente também não tem na Lei de 93. E olha que interessante, quando você olha a lei antiga, a Lei de 93, você vê que o desenvolvimento nacional sustentável é apenas um objetivo na Lei de 93, né? É uma finalidade. Na Lei de 93, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável é apenas um objetivo. Só que quando você vai para a lei nova, a Lei 14.133 de 2021, lá no artigo 5º, você vai ver que o desenvolvimento nacional sustentável ganhou status de princípio, gente. Então, no artigo 5º da nova Lei de Licitações, a gente tem esse princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Aí você deve estar me perguntando assim, ué, prof, então isso ganhou status de princípio e deixou de ser um objetivo? Não. Na lei nova, existe o princípio do desenvolvimento nacional sustentável, no artigo 5º, e continua sendo uma das finalidades da administração pública essa promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Já na lei nova, essa ideia de finalidade, promoção do desenvolvimento nacional sustentável, está no artigo 11. Então, na lei nova, o desenvolvimento nacional sustentável, ele ganha status de princípio, está lá no artigo 5º da lei, mas também permanece como uma finalidade do procedimento licitatório, porque está no artigo 11 da nova lei. Uma curiosidade, e eu acho que é interessante ficar atento a esses pontos que são diferentes em relação à lei antiga. Agora a gente vai falar de fases do procedimento licitatório. Gente, licitação é um procedimento administrativo, tá? Licitação é um procedimento administrativo, porque é um conjunto encadeado de atos. E aí a gente tem a chamada fase interna e a gente tem a chamada fase externa. Na doutrina, a gente tem, quando a gente estuda licitação, que é um procedimento administrativo preliminar à contratação, né? Regra no ordenamento jurídico pátrio, a gente sabe que esse procedimento ele é um conjunto encadeado de atos. E aí, dentro da licitação, que é esse procedimento administrativo, a gente tem a fase interna e a fase externa. Atenção! Fase interna é a mesma coisa que fase preparatória. E a nova lei de licitações se preocupou muito com a questão da fase preparatória. Ela tem vários artigos só para falar da fase preparatória. Então, vamos ao artigo 17 primeiro. Artigo 17, eu gostaria que você me acompanhasse nessa aula com a legislação aberta, tá? Porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar e muito. E é aquilo, né, gente? Nossa prova é objetiva, primeira fase, é muito importante que a gente tenha conhecimento da lei, né? Que a gente tenha intimidade com o dispositivo legal. Eu nunca vou me cansar de falar isso para o aluno, porque eu sei que vocês são muito resistentes, gente. Eu sei que vocês são resistentes demais. Eu vejo isso nas aulas presenciais, imagina na aula online que eu não estou te olhando, né? Mas não se sabote. Olha a autorresponsabilidade. Quando a prof diz, abre a lei, abra a lei. Porque existem temas, quando a gente trabalha com legislação, na maior parte da aula, se você não estiver com a legislação aberta, se você não entender que isso é importante para você, eu te garanto que o teu estudo não será tão eficiente quanto ele poderia ser. Testa.
Assiste uma aula sem a legislação, depois assiste novamente essa mesma aula com a legislação aberta. É totalmente diferente. Então, acredita em mim, pelo amor de Deus. Escuta o que a sua prof está pedindo. Abra a lei. Vamos ao artigo 17 da Lei 14.133 de 2021. O que a gente tem no artigo 17? Preste atenção. Eu vou ler para você. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Ou seja, a lei estipulou várias fases para a licitação, tá? Beleza. E aí a lei pede para que haja uma obediência a essa sequência. Então, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado, essa sequência que a gente tem no artigo 17. Vamos lá. 17, inciso 1. Fase preparatória. Prof, o que é a fase preparatória? É a fase interna, meu amor. Que a lei de 93 nem menciona. Mas a lei nova, como ela é toda, ela é muito cuidadosa, ela fala da fase preparatória. Então, 17.1, que está falando preparatória, é a fase preparatória que a gente chama de fase interna. Porque a administração tem uma série de coisas que ela precisa fazer antes da publicação do edital, que é quando inicia a fase externa. 17, inciso 2. Divulgação do edital de licitação. 17, inciso 2, começa a fase externa. Porque com a publicação do edital, com a divulgação do edital de licitação, começa a fase externa, porque a publicidade é condição de eficácia do ato administrativo. E aí, publicando o edital, o instrumento convocatório inicia a fase externa. É quando as pessoas vão saber, tomar conhecimento que a administração tem interesse em contratar alguém. E aí a pessoa vai verificar as regras do edital, a minuta do contrato, e vai ver se ela vai participar ou não. Depois da divulgação do edital, que abre a fase externa, vem a apresentação de propostas e lances, quando for o caso. Aqui a gente também tem lances. Lembra um pouco o pregão, né? 4, atenção, quarta fase, julgamento. Quinta fase, habilitação. Sexta fase, recursal, ou seja, os recursos que podem ser interpostos no procedimento licitatório ocorrem nessa fase. É uma fase única. E, por último, a homologação. Primeira observação importantíssima para a prova. Com certeza você está com o artigo 17 aberto, né? Você vai ver que o julgamento vem antes da habilitação, tá vendo? O julgamento está no inciso 4 do artigo 17 e a habilitação está no inciso 5. Então, aqui a gente tem inversão de fases em relação à lei de 93. Na lei de 93, primeiro é a habilitação e só depois o julgamento. Algo que não é nem um pouco inteligente. Na nova lei de licitações, a gente tem o que as demais leis de licitações já estavam fazendo por aí. Primeiro o julgamento e só depois a habilitação. Então, marca aí na sua legislação, sublinha julgamento, sublinha habilitação. Aí você vai ver que aqui tem uma inversão de fase. Essa é a regra na nova lei de licitações. Primeiro o julgamento e só depois a habilitação. Prof, o que é o julgamento? É aquele momento em que a administração julga as propostas. Porque a gente sabe que a licitação, o que é? A licitação, ela serve para viabilizar uma competição isonômica. Aqui a gente está falando de uma isonomia formal, mas não esqueça da isonomia material, porque a gente pode ter um tratamento diferenciado para algumas pessoas dentro do procedimento licitatório. Isso não viola o princípio da isonomia. Mas a ideia aqui é escolher a melhor proposta. E essa escolha da melhor proposta ocorre na fase do julgamento. O que é a habilitação? É olhar o envelope com os documentos do licitante, para ver se ele atende aos requisitos de habilitação que constam no edital de acordo com a legislação. Fechado? Na nova lei, primeiro o julgamento e depois a habilitação. Na lei velha, é o contrário. Agora, olha onde eu posso ter uma pegadinha, gente. 17, parágrafo 1º. Olha só. A fase referida no inciso 5 do caput deste artigo, ou seja, habilitação. Então, vou reler o parágrafo 1º do artigo 17.
A fase referida no inciso 5 do caput deste artigo, ou seja, a fase da habilitação, poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos 3 e 4. O inciso 3 é a apresentação de propostas e o inciso 4 é o julgamento. Desde que expressamente previsto no edital de licitação. Então, vamos guardar o que para a prova? Qual é a regra? Qual é a sequência que deve ser observada pelo administrador público? Apresentação de propostas e lances, julgamento e só depois a habilitação. Só que, excepcionalmente, nós podemos ter a habilitação vindo antes da apresentação de lances e propostas e antes do julgamento. Mas para que isso ocorra, porque isso é excepcional, é preciso um ato motivando os benefícios dessa troca. E, mais importante ainda, é preciso previsão no edital. Então, é o primeiro artigo que eu chamo a sua atenção, que pode ser uma casca de banana na nossa prova. Por que guardar, meu amor, que o julgamento vem antes da habilitação, na nova lei, e que é diferente da lei de 93? Isso já está mais do que mastigado. Agora, a banca pode querer puxar o seu tapete se você não ficar atento ao parágrafo 1º do artigo 17. Porque a banca pode simplesmente fazer um caso concreto e te perguntar se a habilitação na nova lei poderia vir antes da apresentação de lances e propostas e antes do julgamento. Se você não conhece o 17, parágrafo 1º, você vai dizer o quê? Não pode. Não pode. Na nova lei tem inversão de fases. Tudo bem, a inversão de fases é a regra, mas pode acontecer o que está no 17, parágrafo 1º, tá? Outra coisa. O artigo 18, vou voltar nele aqui. Que é um negocinho que fica o meu telefone caiu. Vamos ao artigo 18 agora. O artigo 18, ele vai falar sobre a fase preparatória. Lembra que eu disse para você que a lei nova se preocupou muito com essa questão, né, da fase preparatória? Então, a gente tem o artigo 18 falando da fase preparatória. Vamos lá. O artigo 18 vai falar assim: a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso 7 do caput do artigo 12 desta lei, sempre que elaborado e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as condições técnicas, mercadológicas, de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos. É aquilo que eu falei, o planejamento ele é muito importante. Todo cuidado é pouco, vamos evitar riscos, é preciso ter orçamento para contratar, porque você não vai contratar uma pessoa e não pagar a pessoa, né? Então, a previsão orçamentária, tudo isso tem que ser levado em consideração pela administração pública, e isso tudo acontece na fase preparatória. Aí você tem vários incisos no artigo 18, que são coisas que ocorrem na fase preparatória, na fase interna, antes da divulgação do edital. E eu quero chamar a atenção do inciso 10. Artigo 18, inciso 10. Análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Artigo 18, inciso 10. Isso vai gerar uma cláusula no contrato, que é uma cláusula que é chamada de matriz de risco, que é uma cláusula que vem no contrato justamente se preocupando com análise de riscos que podem ocorrer naquele contrato, que às vezes tem um vulto alto, um objeto complexo. Lembra quando a gente estuda parceria público-privada, que a gente tem aquela repartição objetiva de riscos? Então, na nova lei de licitações, isso acontece também. E aí a gente tem essa análise dos riscos aparecendo depois lá no artigo 92, eu vou abrir aqui para te dar um inciso certinho,
onde você vai verificar que existe uma cláusula essencial no contrato administrativo que está ligada a essa questão de risco. É o artigo 92, inciso 9. Artigo 92, inciso 9. É uma cláusula necessária, uma cláusula essencial. Matriz de risco quando for o caso. Então, vamos fazer o seguinte, aí do lado do artigo 18.10, você faz um link, uma remissão ao artigo 92, inciso 9. Lembrando que há uma preocupação com a questão de riscos que podem ocorrer no contrato. Uma preocupação na fase preparatória, e isso pode vir como uma cláusula essencial se for o caso, ou seja, se for necessário. Se for um contrato que possa ter um risco alto, relevante, e aí vai ter uma cláusula mostrando os riscos, o que a administração fica responsável, o que o contratado fica responsável. Então, anota, artigo 18, inciso 10, artigo 92, inciso 9. E é o artigo 103 que vai falar dessa matriz de risco. Repetindo, artigo 18, inciso 10, que fala da fase preparatória, análise de riscos. Você também vai combinar ele com o artigo 92, inciso 9, entendendo que eu posso ter uma cláusula falando de uma matriz de risco, dividindo os riscos entre as partes, levando em consideração os riscos do contrato. E a parte de alocação de risco, matriz de risco, está delineada no artigo 103 da nova lei. Tudo da nova lei, artigo 103. Então, esses 3 artigos, eles estão falando do mesmo assunto. E isso é uma novidade na nova lei de licitações em relação à lei antiga, a chamada matriz de risco. Artigo 18.10, artigo 92, inciso 9 e artigo 103. Tudo bem? Cuidado com isso. Vamos agora falar de modalidade licitatória na nova lei de licitações. Vamos ao artigo 28. O artigo 28, ele vai trazer um rol de modalidades licitatórias diferente do que a gente tem na lei de 93. Vamos ao artigo 28. São modalidades de licitação: o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Bom, o pregão a gente já conhece, né, de longa data. O pregão a gente sabe que é para aquisição de bens e serviços comuns. Tanto que ano que vem, em abril de 2023, a lei do pregão vai ser revogada, porque o pregão passou a ser uma modalidade licitatória nessa lei geral. Continua a concorrência. Só que a concorrência na nova lei de licitações perdeu o protagonismo que ela tinha na lei de 93. A concorrência vai ser para celebrar contratos que não podem ser objeto do pregão. E aí vai para a concorrência. O artigo 29, caput e parágrafo único, falam do pregão e da concorrência. Artigo 29, caput e parágrafo único, falam da concorrência, do pregão e da concorrência. Vale a leitura. Além disso, a gente tem um concurso. Já caiu no exame de ordem essa modalidade concurso, que é igualzinha ao concurso que nós temos como modalidade licitatória lá na lei de 93. O concurso é a modalidade licitatória para a escolha do melhor trabalho técnico, artístico, científico. O que caiu na nossa prova foi o parágrafo único do artigo 30, porque o artigo 30 fala do concurso, mas foi o parágrafo único que já caiu na nossa prova, da OAB, primeira fase. Ao invés da banca trabalhar com, digamos assim, qual a finalidade do concurso, mas você precisava saber disso para chegar ao gabarito, ela foi para o parágrafo único do artigo 30, que fala do pagamento de remuneração ou prêmio àquele que tem o seu trabalho escolhido como o melhor trabalho técnico, artístico, científico, e a pessoa cede os direitos autorais para a administração pública. Então, a modalidade concurso já caiu na primeira fase, mas o que caiu foi o parágrafo único do artigo 30. Leilão. O leilão, eu quero que você tome muito cuidado para a nossa prova e você já vai entender o porquê.
O leilão, gente, está no artigo 31. E qual é a novidade do leilão na nova lei de licitações? O leilão é a modalidade licitatória para a alienação de bem móvel e imóvel. Então, na lei antiga, o leilão, como regra, era para alienação de bem móvel, ponto, como regra. Aqui, na nova lei de licitações, o leilão é a modalidade regra, se não for caso de licitação dispensada, é a modalidade regra para alienação de bem móvel e imóvel. Olha o artigo 31. Você vai ver que tem o leilão como a modalidade para alienação de bem móvel e imóvel. Eu acho que isso pode ser cobrado na nossa prova. Porque é diferente da lei de 93. E, por último, o diálogo competitivo. Gente, diálogo competitivo, como eu venho falando nas aulas, é uma novidade mesmo. Por que novidade mesmo, professora? Porque não tinha em outra legislação. Na verdade, não existia no ordenamento jurídico pátrio, gente. Não existia. Isso é inspiração europeia. Nós tivemos a prova da Polícia Civil aqui do Estado do Rio de Janeiro, e a FGV foi a banca organizadora e ela cobrou diálogo competitivo na prova. Tem que ficar de olho. O diálogo competitivo é uma modalidade super diferente. É para aquelas situações que estão previstas no artigo 32, como, por exemplo, inovação tecnológica. São assuntos complexos que a administração pública não domina muito. Então, ela abre um diálogo com os licitantes previamente escolhidos com critérios objetivos. Os caras conhecem do assunto, têm expertise. E aí há um diálogo ali. E depois ela escolhe a melhor proposta dentre as ofertadas. Então, é uma modalidade diferenciada e eu peço a você para tomar cuidado. Artigo 32 da lei fala do diálogo competitivo. Então, dentro desse rol de modalidades, eu entendo que você tem que tomar cuidado com o leilão, que está no artigo 31, e com o diálogo competitivo, que está no artigo 32. São as duas modalidades que me chamam a atenção para a nossa prova. Fechado? Agora, a gente vai para a parte de critérios de julgamento. Artigo 33. Temos novidade em relação à lei antiga de licitações, mas não no ordenamento em relação às demais legislações que existem. Quais são os dois critérios de julgamento que a gente vai encontrar no artigo 33 da lei nova que não existiam na lei antiga? Maior desconto e maior retorno econômico. Não existia na lei de 93, não existe na lei de 93 maior desconto e maior retorno econômico. Existe isso na lei das estatais, por exemplo, mas na lei de 93 não existe. E está na lei nova, então tem que tomar cuidado. Artigo 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios: menor preço, maior desconto, que é a novidade, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance no caso do leilão e maior retorno econômico, que também é a novidade. Então, cuidado com o maior desconto e o maior retorno econômico, que nós não tínhamos isso na lei de 93, mas já existia em outras legislações, como, por exemplo, na lei das estatais. Prof, o que são esses critérios? Isso é utilizado pela administração para julgar, para escolher a melhor proposta. E são sempre critérios objetivos e impessoais. Lembra do princípio do julgamento objetivo? Ele está lá no artigo 5º da lei nova. O princípio do julgamento objetivo é porque o julgamento das propostas e lances deve ser sempre baseado em critérios objetivos e impessoais. E esses critérios são critérios objetivos: menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, maior retorno econômico. São critérios objetivos. Eu vou fazer uma avaliação com base em um desses critérios que constam no edital, porque isso vem no edital. O edital vai dizer qual é a modalidade licitatória e o edital vai dizer qual é o critério de julgamento. E isso tem que ser obedecido pela administração pública. Porque
As regras do edital, a regra que está ali no edital é lei entre as partes. Não vincula só o licitante, vincula a administração também. E não pode confundir modalidade com os critérios de julgamento. Tipo, a banca vai te perguntar assim, qual a modalidade deve ser utilizada pela administração quando ela quiser alienar bem móvel ou bem imóvel? Modalidade, leilão. Aí a banca pergunta, qual o critério de julgamento deve ser utilizado no leilão? Maior lance. Maior lance é um critério de julgamento que só vai ser usado no leilão. Guarda isso. Maior lance é um critério de julgamento que vai ser usado só no leilão. Tá aqui, ó, artigo 33, inciso 5. Maior lance, vírgula, no caso do leilão. Então, esse critério de julgamento não vai para nenhuma outra modalidade, só é utilizado no leilão. Então, quando a banca pergunta, qual a modalidade licitatória para alienação de bem móvel e imóvel? Leilão. Qual é o critério de julgamento? Maior lance. Outra pergunta que a banca pode fazer. Administração pública quer escolher o melhor trabalho técnico, artístico, científico. Qual a modalidade? Concurso. Qual o critério de julgamento? Melhor técnica ou conteúdo artístico. Esse é o critério de julgamento utilizado no concurso. No concurso, a gente tem esse critério de julgamento. Melhor técnica e conteúdo artístico. A banca te pergunta, a administração quer adquirir bem ou serviços comuns. Qual é a modalidade licitatória? Pregão. O pregão é para aquisição de bens e serviços comuns. Mas aí a banca pergunta, qual o critério de julgamento é utilizado no pregão? Atualmente é o menor preço e ou maior desconto. Menor preço ou maior desconto. Antes da nova lei de licitações, o critério de julgamento para o pregão era só o menor preço. Com a nova lei de licitações, passou a ser menor preço ou maior desconto. Então, a gente estudou modalidades e critérios de julgamento. Você não pode confundir. E você tem que saber qual critério de julgamento pode ser utilizado nas modalidades. Ai, prof, como é que eu vou saber disso? Tem aqui um estudo tranquilo para você fazer. Artigo 6º, inciso 38 ao 42. Artigo 6º, incisos 38 ao 42. O que são esses incisos? Primeira coisa, o que é esse artigo 6º? Ele é um artigo que traz definições. Dos incisos 38 ao 42, você vai ter o conceito de cada modalidade. E a lei vai te dizer qual o critério de julgamento que vai ser utilizado para aquela modalidade. Então, é importantíssimo. A parte de modalidades, para a primeira fase, ela é muito importante. Então, você precisa estudar o artigo 28 para você saber quais são as modalidades. Já vimos. Falei com você também dos outros artigos, 29 ao 32. E agora eu estou te apresentando o artigo 6º, incisos 38 ao 42. Vai conceituar todas as modalidades e ali vai te dizer quais os critérios de julgamento para o pregão, para a concorrência, para o leilão, para o concurso. Então, não tem como ir para a prova de primeira fase sem fazer a leitura desses artigos. Fechado? Show. Agora, a gente vai falar de outros artigos importantíssimos. A gente vai falar de um tema que é a contratação direta. Preste atenção no que eu vou falar para você. A licitação, ela é regra no ordenamento jurídico pátrio. Se você for lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição, você vai ver que é obrigatório para a administração pública licitar antes de contratar. Isso é fato. É regra.
artigo 37, inciso 21 da Constituição, que a gente chama de princípio da obrigatoriedade de licitação. Ok. Só que, ao fazer a leitura do artigo 37, inciso 21, no inciso 21 você já verifica que o próprio legislador constituinte deixou no ar que em algumas hipóteses a licitação não aconteceria, ela seria afastada. E é isso que nós vamos estudar agora. Situações em que vai ocorrer a contratação direta sem que ocorra a licitação prévia. É aquele momento que a gente estuda licitação dispensável, licitação inexigível e também a licitação dispensada. Com menos importância, mas a gente vai comentar. Vamos falar primeiro da licitação inexigível, que está no artigo 74 da Lei 14.133 de 2021. Artigo 74 diz assim: é inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de... Queridos, o caput já traz a palavra-chave para você identificar a licitação inexigível. Inviável à competição. Falou que a competição é inviável, eu já estou diante de licitação inexigível. E por que isso? Bom, eu disse a você que a ideia da licitação é viabilizar uma competição. Se eu estou diante de situações fáticas que tornam inviável a competição, que inviabilizam a competição, a gente fica sem o pressuposto lógico da licitação. A gente fica sem o pressuposto fático da licitação. E aí eu não tenho como exigir a regra de licitar. E aí ela é chamada de licitação inexigível. Então a palavra inviável à competição já puxa para você na hora da prova a ideia de inexigibilidade de licitação ou licitação inexigível. Porque se não é possível ter a competição e a competição é um pressuposto lógico ou fático, eu não tenho como exigir a regra. Daí o nome licitação inexigível, inexigibilidade de licitação. É uma não incidência da regra de licitar, entendeu? Ok. Você vai verificar que podem aparecer as palavras exclusividade, notória especialização, singularidade, ou seja, se a situação é de exclusividade, singularidade, notória especialização, para aquele que vai produzir um bem, prestar um serviço para a administração, se não tem ninguém para competir com ele, a licitação é inexigível. Então, veja, olha o inciso 1. Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Porra, se o cara é exclusivo, não tem como ter competição. Isso é licitação inexigível. Inciso 2. Contratação de profissional do setor artístico diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Numa campanha de vacinação para idoso, pegar 2 artistas idosos e botar lá para fazer propaganda na televisão. Isso traz credibilidade para a campanha de vacinação para o idoso, vacinação contra a gripe. Está entendendo? 3. Contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização. Então, a gente percebe que ou é uma notória especialização, ou é uma exclusividade, ou é algo singular. E aí, isso inviabiliza a competição. Inviabilizou a competição, meu amor, é licitação inexigível. Tá? Agora, cuidado, porque o rol do artigo 74, ele é um rol meramente exemplificativo, tá? O artigo 74, que fala da licitação inexigível, o rol é meramente exemplificativo, tá bom? Eu quero destacar o artigo 74, inciso 4. Hipótese de inexigibilidade. Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Por que eu estou destacando o 74, inciso 4? Porque o credenciamento, a
contratação por meio de credenciamento já era uma hipótese de inexigibilidade na jurisprudência do STF e do TCU. Já era. Então, na lei de 93, a gente não tinha a contratação por credenciamento como uma hipótese de inexigibilidade. A gente não tem isso na lei de 93. Mas, à época, já existia isso como hipótese de inexigibilidade de licitação. Onde? Na jurisprudência do TCU e do STF. O que o legislador fez quando criou a Lei 14.133 de 2021? Positivou a jurisprudência. Então, isso aqui é super importante. Então, destaque aí o 74, inciso 4, que fala do credenciamento como hipótese de inexigibilidade de licitação. Outra coisa que é importante. Vamos falar agora da licitação dispensável. A licitação dispensável está no artigo 75 da nova lei de licitações. Licitação dispensável está no artigo 75 da nova lei de licitações. Primeira coisa, o que é licitação dispensável? Algumas coisas que você precisa guardar para te ajudar quando você fizer a leitura desse rol imenso que a gente tem no artigo 75, que trata de licitação dispensável. Na licitação dispensável, a licitação é materialmente possível. É viável a competição. Olha como é diferente da licitação inexigível, que a competição é inviável. Tá vendo? Então, na licitação dispensável, é viável a competição. A licitação é materialmente possível, mas não é conveniente para o interesse público. Ou seja, aqui o administrador faz um juízo de conveniência e oportunidade. Ele até poderia fazer a licitação. Mas nessas situações particularizadas do rol taxativo do artigo 75, não é interessante que ocorra a licitação. O melhor para o interesse público é que se contrate diretamente. Mas por quê, professora? Motivos diversos. Vou te mostrar. O artigo 75, inciso 1 e 2, a licitação é dispensável aos olhos do administrador? Não é conveniente que a licitação ocorra, por causa dos valores do contrato. Esses valores que estão no 75, inciso 1 e 2, que já foram atualizados por um decreto, esses valores, o legislador entende que é um valor que não é alto e que, então, num juízo de conveniência e oportunidade, a administração dispensa a licitação e contrata diretamente, porque se ela fizesse a licitação, ela gastaria mais do que o valor do contrato. Então, é por causa do valor do contrato. E repito, cuidado, porque o valor não é mais de 100 mil reais, o valor não é mais de 50 mil reais. Esses valores foram atualizados por um decreto, decreto 10.922 de 2021. Tá? Outra coisa. Olha o 75, inciso 7. Casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem. São situações excepcionais. São situações que saem da normalidade institucional. Estado de defesa e estado de sítio. São situações que não se encaixam com a demora e a formalidade da licitação, meu amor. E aí, o administrador pode dispensar a licitação e contratar diretamente. Mas o mais importante para mim é o 75, inciso 8.
que são aquelas contratações emergenciais que muito aconteceram no período de pandemia. Porque, vamos combinar, o caos da pandemia, é óbvio que a gente tinha ali uma situação de urgência, de situação de perigo, de calamidade, e aí não dava para parar para fazer licitação. Imagina parar para fazer um procedimento licitatório para comprar equipamentos ligados aos hospitais, ao tratamento do Covid. Até a lei de enfrentamento ao Covid, que foi criada, ela fala de dispensa de licitação. São as contratações emergenciais. Por que eu quero que você tome cuidado com o artigo 75, inciso 8? Porque ele é um pouco diferente do que a gente tem da lei de 93. Aqui no artigo 75, inciso 8, quando fala do prazo de 1 ano, toma cuidado, que agora na nova lei é o prazo de 1 ano. Na lei de 93, o prazo é de 180 dias. Então, na nova lei, o prazo para essas contratações emergenciais, prazo máximo de 1 ano. Na lei antiga, 180 dias. Aqui na nova lei, está escrito assim: vedada a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso. Essa vedação de recontratação não existe na lei de 93. Então, muito cuidado com essa hipótese de licitação dispensável ligada às contratações emergenciais. Artigo 75, inciso 8. Muito cuidado, porque é um pouquinho diferente do que a gente tem na lei de 93. Prof, na lei de 93, aonde que está isso? Artigo 24, inciso 4. Na lei de 93, as contratações emergenciais estão no artigo 24, inciso 4. Na lei nova, 75, inciso 8. E aí você vai ver como é diferente a questão do prazo e como é que lá não tem essa vedação da recontratação. Eu tenho medo da banca fazer uma jogadinha, entendeu? Prof, como é que eu vou saber se a banca está cobrando a lei nova? Ela vai falar, meu amor, de acordo com a lei 14.133 de 2021, de acordo com a nova lei de licitações, ela vai te falar. Fica tranquilo. Bola de cristal você não pode ter. Vamos agora ao artigo 76, que vai falar da licitação dispensada. Outro ponto super importante para a nossa prova. Vamos lá. 76 agora. Artigo 76. Não quero da lei 8666. Eu quero da lei 14.133. Aqui. Artigo 76. Licitação dispensada. Olha o que diz o artigo 76. E aí a gente vai estudar esse tema aqui. 76, da Lei Nova. A alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. De vez em quando, embola a boca, a língua. 1. Tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de. Aí a gente tem um rol no 76, inciso 1, que é um rol taxativo. Ou seja, se aparecer uma dessas situações do 76, inciso 1, para alienação de bem imóvel, todas as condições para alienação de bens vão ter que ser observadas, mas não vai precisar da licitação. Por quê? Porque a licitação, nesses casos do 76, inciso 1, foi dispensada pelo legislador. É o que a gente chama de dispensa legal. Veja que aqui não é um administrador que vai escolher se ele vai licitar ou não. A lei já está dizendo que ele não vai licitar. A mesma coisa é o 76, inciso 2. Tratando-se de bens móveis, dependerá da licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de, também um rolo taxativo, só que agora a gente está falando de alienação de bem móvel.
Se cair uma dessas situações que estão no inciso 2, que o rol também é taxativo, todas as condições necessárias para a alienação do bem imóvel vai aparecer, vai ser exigida, mas a licitação foi dispensada. Dispensada por quem? Pelo legislador. Então, são situações de contratação direta, onde a licitação não vai acontecer. Prof, quais são as mais importantes para a prova? Artigo 74 e 75. Inexigibilidade de licitação e licitação dispensável. Mas isso não quer dizer que não haja importância no estudo do artigo 76. É a licitação dispensável. Então, muito cuidado com isso, tá? Licitação inexigível, licitação dispensável e licitação dispensada. Cuidado com isso para a prova. Leitura obrigatória do 74, do 75 e do 76. Fechado? Agora, a gente vai voltar um pouquinho na lei, porque eu quero conversar com você sobre o artigo 71 da lei. O artigo 71 da lei vai falar do encerramento da licitação. E aqui a gente tem assuntos que são importantes, que a FGV gosta bastante. Você já deve ter ouvido falar de anulação do procedimento licitatório, revogação do procedimento licitatório. Pois é. Então, vamos lá. Artigo 71 da Lei Nova. Encerradas as fases de julgamento, habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior. Então, é assim. Houve o oferecimento das propostas, houve o julgamento, já houve a habilitação, se houve interposição de recursos, já se resolveu, e aí vai finalizar o procedimento licitatório. O processo licitatório é entregue para uma autoridade superior, que vai fazer a análise do procedimento, para ver se está tudo ok, ou se tem alguma ilegalidade, vai verificar se a administração ainda tem interesse em celebrar a contratação, enfim. Vamos ver o que pode acontecer quando encerra-se a licitação, ou seja, quando o processo licitatório é encaminhado à autoridade superior. 71, inciso 1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades. Por quê? Porque aqui era um vício sanável. Era um errinho bobo. E aí volta, com um certo erro, volta para a autoridade superior. Entendeu? Inciso 2, atenção, revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade. Você sabe que revogação é controle de mérito administrativo. A administração faz um juízo de conveniência e oportunidade. Pode ser que ela não queira mais celebrar o contrato. Mas aí, vamos ao 71, parágrafo 2º. 71, parágrafo 2º. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado. Ou seja, cuidado com a revogação do processo licitatório. Pode acontecer? Pode. Por um juízo de conveniência e oportunidade? Por um juízo de conveniência e oportunidade? Sim. Mas somente por esse motivo determinante que está no parágrafo 2º do 71. Fato superveniente, devidamente comprovado. Não pode revogar por qualquer motivo. É preciso que seja esse motivo determinante para a revogação. Ou seja, é uma revogação condicionada a esse motivo. Somente por um fato superveniente, devidamente comprovado. Prof, o que é um fato superveniente? Após a publicação do edital, acontece alguma coisa ou a administração tem ciência e aí ela não tem mais interesse em contratar. Então, é preciso que, para que ocorra a revogação, precisa que seja um fato superveniente devidamente comprovado. Então, cuidado, porque quando a gente estuda o 71, inciso 2, a gente tem que juntar com o parágrafo 2º. Não esqueça disso. Bom, vamos aqui agora ao 71, inciso 3. Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanável. Se há uma ilegalidade insanável, não se admite sanatória, não é possível determinar o saneamento dessa irregularidade, porque é um vício insanável, a administração anula. Essa anulação pode ser de ofício, porque o princípio da oficialidade reina nos processos administrativos. A administração de ofício ela pode anular o ato ilegal, o processo de licitação quando ela verifica uma ilegalidade. Ou então, ela é provocada por alguém. A pessoa peticiona, mostra para a administração que tem uma ilegalidade no processo licitatório, a administração analisa, verifica a ilegalidade, é um vício insanável, ela anula. Então, cuidado, porque a banca vai te perguntar, a anulação é só de ofício? Não, ela pode ser de ofício ou mediante provocação de terceiros. É alguém exercendo seu direito de petição, fazendo uma impugnação, mostrando para a administração que tem uma irregularidade, que tem uma ilegalidade, verificando que a ilegalidade é insanável, que é um vício insanável, não tem outra alternativa, anulação. Porque se for uma coisinha boba, vai para o saneamento. Porque a ideia aqui é sanear. Mas se for um vício insanável, meu amor, não tem jeito. Aí é anulação, tá? 71, inciso 4, gente, olha isso. Adjudicar o objeto e homologar a licitação. Atenção a isso. Na nova lei de licitações, a adjudicação vem antes da homologação. Vou repetir. Na lei nova, a adjudicação do objeto vem antes da homologação da licitação. O que não é comum. Normalmente ocorria... É claro que isso tinha uma controvérsia doutrinária, né? Alguns autores discutiam sobre esses dois atos finais do procedimento licitatório. Mas, com a leitura da lei de 93, a gente via que primeiro acontecia a homologação. Só depois da homologação, se realmente a administração ainda continuava com o interesse em contratar, é que ocorria a adjudicação, a entrega do objeto para o vencedor para a assinatura do contrato. Só que na nova lei de licitações, a adjudicação ela vem antes da homologação. Prof, o que é a homologação? É o carimbo de ok, gente. É dizer, atestar que o procedimento licitatório não tem nenhum vício, que está tudo correto. Só que na nova lei, a adjudicação vem antes da homologação. Muito cuidado com o 71, inciso 4. Outra coisa, olha o parágrafo 3º do 71. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados. A banca gosta de perguntar isso. Ampla defesa, contraditório, é possível garantir, tem que garantir contraditório para os interessados diante da extinção do processo licitatório, ou por anulação, ou por revogação? Sim. É assegurado, tem que ser, veja que deverá ser assegurado, não é nem poderá, não, deverá ser assegurado a prévia manifestação dos interessados. Isso é contraditório, gente. Tá? Então, muito cuidado com o artigo 71, que fala do encerramento de licitação. Essa questão de anulação, quando for um vício insanável, que pode se dar de ofício ou por provocação. Cuidado com a revogação, porque revogação não tem nada a ver com ilegalidade. O procedimento vai estar todo ok, mas não há mais o interesse da administração em contratar, mas só pode revogar por aquele motivo determinante, que é o fato superveniente devidamente comprovado. Se for uma mera irregularidade, beleza, a autoridade superior devolve o processo, faz o saneamento da irregularidade, quem tem que fazer, e volta para ela novamente. Aí, se não tiver mais nenhum problema, o que ela vai fazer? Adjudica o objeto e homologa. Tá? Então, muito cuidado com o artigo 71, porque ele tem algumas coisas diferentes do que a gente tem na lei de 93. Fechado? Com isso, a gente fecha aqui a parte de licitação
à luz da nova lei, que é a Lei 14.133 de 2021. Falamos aqui dos pontos mais relevantes que têm a maior chance aqui de cair na nossa primeira fase. Espero que você tenha gostado dessas nossas aulas no Maratonando Direito Administrativo, nessa minissérie de aulas do Verbo OAB. Foi um prazer estar aqui com você, é uma honra ser sua professora. Que bom que estamos juntos nessa sua caminhada aí rumo à aprovação. Beijo no seu coração, bons estudos e muito sucesso na sua vida.